Hello, guys! Sejam bem-vindos ao Inglês com Histórias Infantis. Hoje nós estamos aqui dando início a uma série de 7 aulas. Hoje é a primeira, na qual nós trabalharemos aí de uma maneira aprofundada com um livro produzido pela própria Disney, uma história infantil chamada O Rei Leão, baseado completamente no filme lançado em 1994. E bom, esse livro que nós vamos analisar nestes 7 dias, ele contém 21 páginas, em torno de mais ou menos 1.240 palavras. E como ele contém 21 páginas, nós vamos aí literalmente analisar 3 páginas por dia até o final destes 7 dias. Bom, primeiramente eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira aula com histórias infantis. E o livro que eu selecionei, o livro que eu achei interessante nós analisarmos, é esse livro aqui do Rei Leão. Essa imagem que vocês estão visualizando aqui é basicamente a capa do livro. E o que eu fiz, né? Para não trabalhar com as imagens originais do livro, até por questão de direitos autorais, eu decidi literalmente digitar o livro inteiro aqui no Word, como vocês estão vendo, né? O Microsoft Word. E nós vamos aqui analisar hoje ele desde o começo, palavra por palavra. E hoje aqui comigo você vai ver que é possível sim aprender e extrair muitas coisas de uma história infantil. E bom, nós vamos aqui analisar literalmente desde o começo, né? Geralmente dentro de um livro sempre vem incluso o subtítulo do livro, que é basicamente sobre o que o livro vai se tratar. E eu deixei um espaço em branco para cada página que nós vamos analisar aqui, certo? E esse espaço em branco aqui embaixo é onde eu vou escrever a tradução da frase, literalmente palavra por palavra. Então vamos lá, para nós iniciarmos aí a leitura deste livro. Essa primeira frase como subtítulo do livro, ela diz assim, ó. This is a story of an adventuresome lion cub who must find his own place in the great circle of life. Bom, então basicamente quando começa dizendo aqui, ó, this is a story, significa basicamente esta é uma história. Então é a primeira coisa que diz, essa é uma história, this is a story of, significa de, and significa e aqui nós temos um termo que talvez você nunca tenha visto antes, que é o adventuresome. Adventuresome. Que significa basicamente aventureiro. É uma qualidade, é um adjetivo. E depois tem literalmente o que é aventureiro. Lion cub. Que significa filhote. Cub significa filhote. Lion, leão. Então, nós podemos traduzir essas 3 palavras para um filhote de leão aventureiro. Então vamos escrever aqui um filhote de leão aventureiro. Ou um aventureiro filhote de leão. Pode ser também, tanto faz, tá, gente? Bom, vírgula, né? Nós temos aí a linha de baixo, dizendo assim, ó. Who, nós sabemos, significa quem. Nesse caso, nós podemos adaptar para que. Por quê? Nós temos que entender o contexto da frase toda, né? Must significa deve, no sentido de uma obrigação moral. Find significa o verbo encontrar. His significa dele. Nesse caso aqui, ó, o dele vai ficar para depois, né? No português, o dele não vem primeiro, né? Vamos entender o que é dele, então. On place significa próprio, on significa próprio e place significa lugar. Então, basicamente, que deve encontrar his own place, esse his own place, nós podemos traduzir para o próprio lugar dele, certo? Nós podemos traduzir o his own place para o próprio lugar dele. Para ficar melhor, nós até podemos adaptar para seu próprio lugar. Lembrando que esse seu está na terceira pessoa, tá? Seu, no sentido dele, né? Então, vamos lá. O que nós temos até aqui? Esta é uma história de um aventureiro filhote de leão
que deve encontrar seu próprio lugar. Nós até poderíamos adaptar esse deve para precisa, que necessita encontrar seu próprio lugar. In the great, nós traduzimos para no grande. Então, in the great, no grande. E aí no final diz circle of life. Ao pé da letra, círculo da vida. O que é interessante, porque no filme do Rei Leão, o nome Círculo da Vida é traduzido para Ciclo da Vida. O que não faz muita diferença, né? Ciclo, círculo, ambos têm basicamente a mesma tradução, né? Algo contínuo e redondo. Então, essa é a primeira frase, que é o subtítulo do livro. This is a story of an adventuresome lion cub who must find his own place in the great circle of life. Vamos lá, o que eu quero que você faça a cada frase, a cada palavra que nós formos analisar dentro deste livro. O propósito nosso aqui não é simplesmente analisar as traduções das frases, certo? Eu quero que você aprenda também como que eu pronuncio cada palavra, cada frase que nós vamos aqui visualizar dentro deste livro, certo? Então a primeira coisa aqui que eu quero focar é na pronúncia do TH. This, this. A língua entre o dente ali, this, this. E aí você começa com uma, depois você aumenta. This is, this is. This is a story. This is a story of, o somzinho do of, an adventuresome lion cub, who must find his own place in the great circle of life. O circle tem um somzinho do L, tá? Circle of life. Circle of life. E é interessante como é que nós pronunciamos o off aqui, ó. Essas duas letrinhas aqui, ó. Nós pronunciamos of, de uma forma bem leve, tá? This is a story of an adventuresome lion cub who must find his own place in the great circle of life. Bom, vamos lá então. Esse é o primeiro significado que nós encontramos aqui neste subtítulo. Esta é uma história de um aventureiro filhote de leão que deve encontrar seu próprio lugar no grande ciclo da vida. E aí nós vamos para o início dessa grande história. Vamos lá. Começamos aqui com essa imagem, e quem aí lembra do filme, dessa imagem na qual o Simba, o príncipe Simba, é apresentado diante de todos os animais, junto com o rei Mufasa, ali atrás dele, e se inicia dizendo exatamente assim, vamos lá. As the morning sun rose high over the African plain, animals and birds gathered at the foot of Pride Rock. This was a very special day. The animals bowed when they saw the new prince, Simba. King Mufasa and Queen Sarabi watched as Rafiki, the wise baboon, presented their newborn son to the kingdom. Vamos lá, gente, para nós entendermos aí palavra por palavra. Se você achar interessante à medida que você está estudando aqui comigo, eu acho, na verdade, é necessário, ideal. Se você está estudando com um quesito aqui, paciência, que é o ponto que eu mais estabeleço aqui em todas as aulas que eu dou, eu peço que você escreva literalmente tudo o que eu estou passando aqui. Se você quiser escrever o trecho do livro, também é essencial para que você possa depois praticar a pronúncia e também as traduções das palavras. Vamos lá. O texto começa dizendo: As the morning sun rose high over the African plain. Vamos lá, vamos entender aí palavra por palavra. Quando o texto começa dizendo as the morning, enquanto, esse as aqui, a primeira palavra do texto significa enquanto. Ok, gente? Então, enquanto
E aí depois diz, the morning sun significa enquanto o sol da manhã. E aí nós temos um verbo aqui no passado, gente, rose. Esse rose não é rosa, tá? Rose é o passado do verbo rise. Para quem não sabe, rise significa surgir. É o verbo que nós utilizamos para quando o sol surge, quando o sol nasce. Nesse caso, como está no passado, rose significa surgiu, ou nesse caso surgia, né? Porque tá falando aqui enquanto, né? Então seria legal a gente traduzir para enquanto o sol da manhã nascia. E aqui é interessante, gente, porque nós temos aqui o high over. Esse high over é como se nós estivéssemos dizendo aqui, ó, enquanto o sol da manhã nascia, por sobre, né? Vamos traduzir aqui por sobre ou sobre, simplesmente, the African plain. Significa basicamente a planície africana. Bom, vamos entender aqui o seguinte. Ó, essa primeira frase, nós precisamos entender uma coisa aqui, ó. Rose é o surgir, né? No passado, nascer. Estamos falando do sol aqui, por isso nós traduzimos para nascia. High, ao pé da letra, significa alto. Só que você não fala nascia alto, o sol nascia alto, enquanto o sol da manhã nascia alto. Não faz sentido nenhum. Mas você entende a ideia que o texto quer passar. Que o sol nascia e a altura dele brilhava por toda a terra, né? E esse por toda a terra, sobre a terra, né? Por toda, sabe esse por toda, essa ideia do por toda a terra? É o termo over, é o que o termo over representa. Por isso que nós adaptamos essa frase aqui no início para enquanto o sol da manhã nascia sobre a planície africana, certo? Vamos colocar africana aqui com letra maiúscula, né? Tem um detalhe, você até poderia traduzir esse começo aqui, ó, as the morning, como a medida, sabe aquele termo em português? A medida que o sol da manhã nascia sobre a planície africana, fica até um jeito legal de traduzir. Nós temos uma continuação aqui, ó. Animals significa animais, na linha de baixo. And birds significa e pássaros. E aí nós temos aqui o verbo se unir, se reunir, que é o gather. Gather, com TH também, gather. Só que ele está descrito no passado. Nós só vamos pronunciar com o D no final. Gathered, gathered, gathered. Então, se reuniram, né? E aí, nós temos aqui, ó, at the foot, que quer dizer ao pé da letra, ao pé. Ao pé do quê? Of Pride Rock. Bom, para quem não sabe, o Pride Rock tá até com letra maiúscula porque é declarado aqui como um nome próprio, um nome de lugar, que é um local que existia no filme, que é basicamente essa pedra aqui, ó. Eles chamavam ela de Pride Rock. Murilo, dá para traduzir o Pride Rock ao pé da letra? Dá, se você traduzir, para nós entendermos a tradução literal aqui, ó. Rock significa rocha, pedra. Pride significa orgulhosa, orgulho. Poderíamos traduzir para ao pé da rocha orgulhosa. Ou nós poderíamos até traduzir para rocha gloriosa. Bom, e aí é interessante, porque, tá, como é que eu vou achar uma tradução em português para isso? Nós podemos adaptar, vamos fazer o seguinte, o Pride Rock significa pedra do reino, certo? Bom, então vamos encontramos aqui basicamente uma tradução em português que define o que é o Pride Rock, certo? Mas lembrando, não é um nome para traduzirmos, tá? Senão não estaria sendo descrito com letras maiúsculas. Gente, é importante entender uma coisa. Toda vez que se trata de um nome próprio dentro de um livro, nem sempre tem uma tradução, tá? Eu preferiria deixar até o nome em inglês original, né? Ao pé da Pride Rock. Isso aqui ia ficar meio estranho, né? Então, ao pé da Pedra do Reino, certo? Pode ser a Pedra do Rei, a forma que você preferir traduzir, tá? Mas o que importa é você entender que Pride Rock se refere a essa pedra aqui que a gente visualizou na primeira imagem deste livro, certo? Então, vamos lá. À medida que o sol da manhã nascia sobre a planície africana,
Animais e pássaros se reuniram, ou nós podemos até traduzir para se reuniam, tá? Ao pé da pedra do reino, certo? E aí vamos lá, nós temos uma frase aqui em formato de exclamação. This was a very special day. Para começarmos, this was significa este era, tá? Lembrando que o was é o passado do verbo to be. Para quem não sabe o que é verbo to be, para quem tem dificuldade em entender o passado do verbo to be, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Se você tem, comenta aqui no chat ao vivo também. Eu quero saber se você tem dificuldade em entender o verbo to be. E vamos lá. Basicamente eu estou dizendo o seguinte, this was, este era. Já que verbo to be significa ser ou estar, no passado era ou estava, né? Então, this was a very special day. Esse é o tipo de frase que você não pode traduzir na ordem, tá? Você precisa entender o final dela. Por quê? Porque aqui no começo nós temos dois adjetivos. Very, que significa muito, special, que significa especial, e day, dia. Então eu não posso traduzir para um muito especial dia. Não. Como é que a gente vai dizer isso em português? Este era um, né? Nós temos o a aqui. Este era um dia muito especial. E é isso aí. Nós temos aqui basicamente a tradução desta frase. Este era um dia muito especial. Vamos então para a próxima frase. The animals bowed. Então, the animals bowed. Para quem não sabe, esse verbo aqui, ó, bowed, ele tá no passado, certo? Com o ed. E tem um detalhe aqui muito importante. Bow significa o verbo se curvar. Então, os animais se curvaram, certo? The animals bowed. Os animais se curvaram. When significa quando. They significa eles. Saw significa o verbo ver no passado, tá? Então, para quem não sabe, see é o verbo ver e saw é o passado do verbo ver. É um verbo irregular, tá? O que são verbos irregulares? São verbos que no presente seguem um padrão e no passado mudam completamente. É diferente do outro verbo ali que nós falamos, que é o bow, por exemplo. Bow é um verbo regular. Por quê? Por que eu considero ele um verbo regular? Porque no passado eu simplesmente coloquei ed. Já o verbo ver, eu mudei a palavra. Por isso que são chamados de irregulares. Então, vamos lá. Continuando, quando eles... When they saw, quando eles viram. Então, quando eles viram the new prince. The new prince. Que significa o novo príncipe. Vírgula, e o nome do príncipe, Simba. Então, basicamente, essa frase... The animals bowed when they saw the new prince Simba. Os animais se curvaram quando eles viram um novo príncipe, Simba. Vamos para a frase de baixo. King Mufasa and Queen Sarabi. Gente, nós temos aqui o rei e a rainha, certo? O rei Mufasa. Em inglês eles falam Mufasa, Mufasa, Mufasa. E aí depois, and, significa e. Queen Sarabi, significa e. A rainha Sarabi. É interessante uma coisa aqui em relação à pronúncia, tá? Este termo aqui, gente, kin, eu não pronuncio a letra G, tá? Leva isso como um padrão aí dos seus estudos. Toda palavra que você vê em inglês que termina com as letras ING, todas, você não pronuncia a letra G, tá? Então, King Mufasa and Queen Sarabi. E aí nós temos aqui o verbo assistir no passado. Então, watched. Então, watched, assistiram. Ou, nesse caso, assistiam, né, no passado. Assistiram. As significa aqui enquanto, né? Mais uma vez nós temos uma tradução parecida com a do início aqui da frase, né? Enquanto, ou à medida que.
Enquanto o Rafiki, quem é o Rafiki? O Rafiki é o macaco que está segurando o Simba com a mão para cima, né? Então, o rei Mufasa e a rainha Sarabi assistiam enquanto o Rafiki, vamos colocar aqui, enquanto o Rafiki, ou só enquanto Rafiki, tanto faz, vírgula. E aí diz a característica principal do Rafiki, o macaco. The wise baboon. The wise baboon. O que significa isso, gente? Para nós entendermos, baboon significa babuíno. Wise significa sábio. Basicamente, nós temos o quê? O babuíno sábio. Então, vamos traduzir aqui o babuíno. Vamos traduzir para babuíno mesmo, hein? Vamos traduzir para macaco, não. O babuíno sábio, vírgula. Presented, mais um verbo no passado. Apresentou, ou nesse caso, apresentava. There, o que é there, gente? There significa deles. Tá, deles de quem? Do rei e da rainha, certo? E o que é deles? Isso aqui, ó, o newborn son. Newborn son. Aqui nós temos um adjetivo composto, tá? É importante entendermos que born vem do termo nascido. New, novo. Então aqui, gente, ao pé da letra nós temos o novo nascido filho. Nós podemos traduzir para filho recém-nascido. É a melhor maneira que nós podemos encontrar para o newborn son. Tá, só que não é simplesmente filho recém-nascido. Filho recém-nascido, e o que veio primeiro aqui? O there, que significa deles. Então apresentava o filho recém-nascido deles. Nós adaptamos para apresentava seu filho recém-nascido. Apresentava para quem? To the kingdom. Significa ao reino. Então, para quem não sabe, kingdom significa o reino. Bom, vamos entender aqui então tudo que nós escrevemos até aqui, gente. As the morning sun rose high over the African plains, animals and birds gathered at the foot of Pride Rock. Animais e pássaros se reuniam ou se reuniram ao pé da Pedra do Reino, que foi o nome que nós decidimos aqui chamar a Pride Rock. This was a very special day. Este era um dia muito especial. The animals, os animais, bowed when they saw, se curvaram quando eles viram. The new prince, Simba, o novo príncipe Simba. King Mufasa and Queen Sarabi, o rei Mufasa e a rainha Sarabi, watched as Rafiki, assistiram, enquanto o Rafiki, the wise baboon, o babuíno sábio, presented their newborn son, apresentava seu filho recém-nascido to the kingdom, ao reino. Então é isso aí, gente. O que eu quero que vocês façam agora? Eu vou falar esse trecho em inglês e vocês vão repetir, tá bom? Vamos lá. As the morning sun rose high over the African plain, animals and birds gathered at the foot of Pride Rock. This was a very special day. This was a very special day. The animals bowed when they saw the new prince, Simba. King Mufasa and Queen Sarabi watched as Rafiki, the wise baboon, presented their newborn son.
To the kingdom. To the kingdom. E é isso aí, gente. Aqui nós temos a primeira página dessa história maravilhosa. Vamos então para a sequência dela. Vamos lá. Nós temos essa segunda cena aqui, certo? E basicamente se inicia dizendo assim. Ó, é importante você entender o seguinte, tá, gente? Essas imagens aqui são imagens que contém no livro, tá? Eu peguei imagens do filme para colocar aqui, para não usar imagens do livro, literalmente, mas as frases, elas são todas do livro, palavra por palavra, trecho por trecho, vírgula por vírgula, é tudo retirado do livro. Que livro que é? Este livro aqui, The Lion King, é um livro antigo já, da Disney, produzido para crianças, tá? É um livro que ele, físico, tem em torno aí de 25 a 27 páginas. Eu literalmente transcrevi ele todo para esse arquivo que você está vendo aqui, em apenas 21 páginas, tá? Na qual eu analisaria aqui literalmente 3 páginas por dia. Então você que está me acompanhando nessa aula, é importante você saber que ainda teremos mais 6 aulas analisando este livro até o final dele, literalmente. Então vamos lá. Seguindo adiante neste trecho da história, nós temos aqui assim, ó, vamos lá. Simba grew into a playful and curious cub. Early one morning, Mufasa brought Simba to the top of Pride Rock. Everything the light touches is our kingdom, he told his son. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. We are all connected in the circle of life. Mais uma vez, ressaltando tudo que você está aprendendo aqui hoje, escreva, tá? Escreva, vai escrevendo junto comigo para que você consiga depois praticar tudo isso que nós estamos estudando aqui, tá? Só o primeiro contato, às vezes, não é o suficiente. É importante você escrever tudo que está escrito aqui e repetir depois dessa aula, certo? Bom, então vamos lá, gente. Simba é o nome do leãozinho, né? Vamos colocar aqui Simba. Grew significa cresceu. Então, para quem não sabe, grew é o passado do verbo grow. Então, grow, crescer, no passado grew. Mais um verbo irregular. Ou seja, verbos que não colocamos ed, mas que, pelo contrário, mudam a palavra. Então, grew. Simba cresceu into a playful and curious cub. Gente, esse cresceu pode ser traduzido para crescia, tá? Porque é algo que estava acontecendo. Então, Simba crescia. E aí temos aqui duas características. Playful, que significa brincalhão, e curious, que significa curioso. Duas características que acompanhavam aí o crescimento dele. Como que nós podemos, então, adaptar isso? Quando eu falo aqui, ó, Simba grew into a playful and curious cub, eu posso traduzir para Simba crescia, ou até Simba se transformava em um, ou como nós vamos adaptar aqui, Simba crescia como um playful, mais uma vez, né? Brincalhão. E qual que é a outra? And, significa e. Curious significa curioso. Então, como um brincalhão e curioso. E por último vem a palavra cub, que significa filhote, como nós vimos aqui na página anterior. Então, Simba crescia como um brincalhão e curioso filhote. É muito estranho falar assim, né? No inglês, as qualidades, elas vêm de fato primeiro, né? No português já não fica tão legal. Então, o filhote vai ter que vir primeiro. Então, Simba crescia como um filhote, brincalhão e curioso. E vamos lá, gente, ó. Na linha de baixo diz assim, ó. Early one morning, ó. Basicamente, early significa cedo, one significa morning significa manhã. Então, nós podemos traduzir essas três palavras aqui para
uma manhã bem cedo ou uma manhã cedo. Então vamos escrever aqui, ó, uma manhã bem cedo, certo? Importante entender que early one morning não quer dizer ao pé da letra uma manhã bem cedo, tá? Estamos adaptando. Então nós temos aqui, ó, early cedo, uma manhã cedo, early one morning, nós traduzimos, adaptamos para uma manhã bem cedo. Mufasa, que é o leãozão aqui, o pai do Simba, né? Mufasa. E aí nós temos um verbo irregular, o que não é novidade, né? Já é mais um nessa lista. Brought. O que quer dizer brought? Para quem não sabe, brought é o passado do verbo bring, que significa trazer. Então, nesse caso, já que está no passado, trouxe. Então, Mufasa trouxe Simba para onde? To the top. Ao pé da letra significa ao topo. Tá? Então, para quem não sabe, top significa topo. Ao topo da onde? Of Pride Rock. Como nós decidimos traduzir esse Pride Rock? Ao topo da Pedra do Reino. Essa tradução bonita que a gente achou para Pride Rock. E bom, gente, na sequência nós vemos aqui essa citação do rei Mufasa dizendo: Everything the light touches is our kingdom. Significa basicamente tudo, everything the light, que a luz touches, na terceira pessoa, o verbo tocar, porque o que está tocando é algo, é alguma coisa, no caso, everything. Tudo o que a luz toca is, verbo to be, is, é. Our significa nosso, nossa, nossos ou nossas. Nesse caso significa nosso. Então, tudo que a luz toca é nosso reino. Então, vamos lá, gente. Aspas. Tudo que a luz toca é nosso reino. Vamos traduzir para é o nosso reino? Fecha aspas. Ó, abrindo um parênteses aqui muito importante. Este momento, essa cena do filme, foi uma cena que eu já analisei aqui no canal com exatamente essa citação dele. Everything the light touches is our kingdom. Everything the light touches is our kingdom. E aí na sequência ele diz assim, ó. He told his son. Vamos lá, para começarmos aqui, ó. He significa ele, certo? Se referindo ao Mufasa. Told significa contou, disse. Por quê? Told. Told é o passado do verbo tell, que significa contar, dizer. Então, basicamente, ele disse, ou ele contou, vamos traduzir para disse, de acordo com o contexto fica melhor, né? Ele disse his son. Para quem não sabe, his significa dele. Então, ao filho dele. Ele disse ao filho dele. Nós vamos traduzir para ele disse ao seu filho. Ponto. Então, tudo que a luz toca é o nosso reino. Ele disse ao seu filho. Ou nós poderíamos até adaptar esse ele disse para disse ele ao seu filho. Vamos deixar para ele disse ao seu filho mesmo. E aí, o Mufasa continua dizendo assim, ó. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Basicamente, gente, o que ele está dizendo aqui, ó? Abre aspas. One day, Simba, basicamente significa um dia, Simba. The sun significa o sol. E aí tem aqui dizendo assim, ó, will indicando futuro, tá? Uma coisa que vai acontecer. Então, o sol will set. Esse will set nós podemos traduzir para vai se pôr. É interessante você entender uma coisa aqui sobre nascer do sol e pôr do sol. Sunrise é o que nós conhecemos como nascer do sol. Sunset é o que nós conhecemos como pôr do sol, tá? São termos, são palavras. E se você separar elas, você vai ver que sun, sol, surge, sun, rise e sun, set, separando, sol se põe.
Então, gente, é isso. Só para você entender aí como que é formado e como que o sol é conjugado em relação ao nascer e o se pôr. Um dia, Simba, o sol vai se pôr. The sun will set. Então, the sun will set. O sol vai se pôr. Ao pé da letra, na sequência, diz assim, ó. On my time here. Ao pé da letra seria no meu tempo aqui. And will rise. E ó, mais uma vez você vê o rise, que é o oposto do set, em questão do sol, né? And will rise, esse will significa futuro, certo? Dando uma ideia de futuro. Então, e nascerá. Vamos traduzir o and will rise para e nascerá. With you. Ao pé da letra, com você. As the new king. Ao pé da letra, como o novo rei. Ponto. E tem uma continuação, uma conclusão aqui para essa frase. We are all connected. Então significa nós estamos. É importante entender que we are significa nós estamos ou nós somos, dependendo do contexto. All connected significa todos. Tá? Então, para quem não sabe, para quem não se lembra, all significa todos. Conectados, connected. Então, nós estamos todos conectados. Aonde? In the circle of life. Mais uma vez, nós temos esse termo no ciclo da vida. Aquilo que eu falei no começo aqui, no subtítulo deste livro. Circle of Life pode ser traduzido ao pé da letra para círculo da vida. Nós adaptamos para ciclo da vida para ficar melhor, tá? Bom, então é isso aí, gente. Vamos entender agora tudo de uma maneira bem geral. Simba grew into a playful and curious cub. Simba crescia como um filhote brincalhão e curioso. Early one morning, uma manhã bem cedo, Mufasa brought Simba to the top of Pride Rock. Mufasa trouxe o Simba ao topo da Pedra do Reino. Everything the light touches is our kingdom. Tudo que a luz toca é o nosso reino. He told his son. Ele disse ao seu filho. One day, Simba, the sun will set on my time here. Um dia, Simba, o sol vai se pôr no meu tempo aqui. And will rise, e nascerá, with you, com você, as the new king, como o novo rei. We're all connected. Nós estamos todos conectados in the circle of life, no ciclo da vida. Bom, então agora para nós praticarmos a pronúncia, você vai repetir junto comigo. Simba grew into a playful and curious. É importante você entender uma coisa. And, embora tenha um D aqui no final, esse D vai ser muito sutil, tá? Não vai ficar and curious. Não, and. O D vai ser bem sutil. E na maioria das vezes, o D da palavra and não vai aparecer, tá? Não se engane. Então, and curious cub. Early one morning, Mufasa brought Simba to the top of Pride Rock. Everything the light touches is our kingdom, he told his son. One day, Simba, the sun will set on my time here, and will rise with you as the new king. É importante entender que essa palavra aqui, ó, novo, não é new, tá? Se você fala new, não é comum, principalmente no inglês americano, tá? No inglês americano é comum você ver new, N-U, new. Já no britânico é comum você ver new, tá? N-U. Só que ainda assim é de uma forma mais sutil, tá? Não é new, tá? Então se em algum momento da sua vida você falou new, não fale assim, tá? Fala new.
Nova York, New York. Por aí vai. We are all, falando junto, we're all connected in the circle of life. In the circle of life. Então, é isso aí, gente. Ó, nós fomos até este ponto da história, na qual Simba é apresentado à multidão e Mufasa apresenta o reino ao filhote Simba. É importante você entender que nós analisaremos aí na média de 3 páginas por dia. Então, na próxima aula, na aula número 2, nós analisaremos aí a sequência dessa história aqui no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para que nós possamos continuar a análise aí deste livro até o final, together nesta journey, juntos nessa jornada, ok? Peço que você deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa análise. Nós ainda temos aqui literalmente 18 páginas ainda para analisar. Então agora, para nós finalizarmos esta aula de hoje, nós vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou ler exatamente tudo até o ponto que nós paramos e você vai treinar aí repetindo, pausando, lendo, identificando se você conseguiu compreender as traduções e como se pronuncia cada frase. Beleza? Vamos lá. The Lion King. This is a story of an adventuresome lion cub who must find his own place in the great circle of life. As the morning sun rose high over the African plain, animals and birds gathered at the foot of Pride Rock. This was a very special day. The animals bowed when they saw the new Prince Simba. King Mufasa and Queen Sarabi watched as Rafiki, the wise baboon, presented their newborn son to the kingdom. Simba grew into a playful and curious cub. Early one morning, Mufasa brought Simba to the top of Pride Rock. Everything the light touches is our kingdom, he told his son. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. We are all connected in the circle of life. E é isso aí, gente. Thank you very much. E eu te vejo amanhã na aula número 2. Até lá!